Me chamo Luciana Gomes da Silva, você está no canal Flecha Polida Teologia e o assunto de hoje é Arca da Aliança, parte 2. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o vídeo número 2, onde falamos sobre o tabernáculo, especificamente sobre a Arca da Aliança. E a gente vai falar hoje sobre alguns assuntos relevantes acerca da Arca. Se você ainda não assistiu o vídeo parte 1, onde a gente fala sobre a Arca da Aliança, que é parte ali do tabernáculo, esse é o vídeo parte 2, onde falaremos um pouco mais da sua importância dentro ali da nação Israel. Segundo Samuel 6, para a gente ter uma base, boas intenções com desobediência, boas intenções versus desobediência. 2 Samuel capítulo 6, onde vemos Davi indo buscar a Arca da Aliança, dançando diante do Senhor. O que é a Arca da Aliança? Nós já falamos no vídeo 1. Essa resposta aqui está no vídeo 1. Então, 400 anos de idade, neste momento, 400 anos aproximadamente, tinha a Arca da Aliança, neste momento aqui em 2 Samuel 6. Era feita de madeira de acácia e coberta de ouro com a tampa em cima, tá? E com 2 querubins. Então, medidas aproximadas. Está aqui no desenho as medidas aproximadas. Por que aproximadas? Porque não sabemos as medidas certas. Moisés era a medida. Eu falo sobre isso no meu livro também. A Moisés era a medida. Ele usava a mão, os dedos, cotovelo, braço, antebraço. Está aqui a medida de côvados, medida de uma mão, de um palmo. Essas medidas tinha Moisés como base. Por que eu sei disso? Olha, cada pessoa tem uma medida de mão diferente, uma medida de braço, altura, estatura diferente. E se eles usassem hoje Moisés, amanhã Arão e depois o outro, depois Eliezer e depois o outro, não poderiam padronizar, mas tendo um padrão, que é Moisés, que era o príncipe daquele povo, tudo lá dentro, tábuas, varais, cortinas, tudo, tinha as medidas de Moisés, aquele que era perfeito para isso, e hoje temos Jesus, aquele que é perfeito, a nossa medida perfeita. O que é essa arca? Então a arca, números 12, 1 a 10, fala que o Senhor veio na nuvem, ficou perto ali do tabernáculo, e essa Arca da Aliança, ela carregava a kavod, a glória de Deus. Jesus é chamado de a glória de Deus, o peso de Deus. E essa arca tinha essa tampa, que é Keporet, falamos no primeiro vídeo, número 789, fala que é o lugar onde Deus fala, Davá, palavra profética de Deus, uma pessoa de Deus, praticamente uma teofania, uma palavra que fala, que faz ações. Quando nós vemos Davi tentando voltar essa arca para Israel, ele chama consigo alguns ajudantes e ele prepara carros de boi, colocar a arca em um carro de boi, como fez os filisteus. Davi usou a estratégia pagã com Deus. Quem colocou a arca em carros de boi foram os inimigos. Como era para ser carregada essa arca? Nos ombros. Números capítulo 4, capítulo 7. Mas ele não, ele quis carregar ela como os seus inimigos, com carros de boi. Ele usou a prática pagã. Não copie as nuances do mundo, não traga a moda do mundo. Mas isso funciona lá, mas isso funciona lá nas boates, isso funciona, é um método de coaching que vai funcionar na igreja. Não vai funcionar. Não traga para a igreja, tá? Não traga para o seu ministério aquilo que
Deus não pediu para que você trouxesse. Êxodo 25, 13, como devia ser aí conduzido, Deus já havia especificado. Siga as instruções bíblicas, nada mais que isso, tudo mais é invenção humana e faz muito mal. Muito mal. Deus já havia falado, olha, faça isso, isso, isso para que não morra. Faça isso, isso, isso para que não morra. A arca deveria ser carregada nos ombros dos coatitas. Quem carrega a arca da glória de Deus tem marca, tem calos em seus lombos. No mundo nós teremos aflições. Os levitas, eles eram divididos aqui em 3 clãs, nós podemos dividir eles: coatitas, gersonitas e meraritas. E a única função deles, 3 clãs, dos levitas como tribo, era cuidar do tabernáculo. Toda a vida deles, eles não trabalhavam nem cultivavam, moravam ali nas cidades refúgio, não tinha terras para cultivar nada. Números 4,15 fala que os coatitas tinham essa função. E número 7, eles receberam os levitas, os 3 clãs que a gente falou. Vou deixar aqui dividido para você lembrar. Ofertas de boi e carros de boi. Todos eles receberam, menos aqueles que carregariam a arca da aliança. Precisamos fazer o que Deus mandou, fazer o que não sentimos de fazer. O que faz bem, faz com boa intenção. Mas não fazer o que Deus manda é desobediência. Então temos aqui boa intenção versus desobediência. Davi escolheu o povo para o trabalho, mas Deus escolheu eles. Davi foi lá e recrutou o povo como se estivesse recrutando para uma batalha. Mas Deus instruiu Davi a fazer assim. Estava certinho, estava bonito, foi bonito, muita gente, olha o tanto de gente que Davi escolheu. É como se Davi não devesse nada para Deus e dissesse assim, olha, não, olha para mim aqui, Deus, eu vou lá, vou buscar, vou trazer com glória, vou chegar aqui em Jerusalém, vou buscar a arca para você, olha aqui como que eu vou fazer. Fica sentado aí assistindo que eu vou fazer. Mas com Deus, tem até aquele hino, né? Com Deus é diferente. Deus não se alega com desobediência. Boa intenção versus desobediência. Não adianta fazer, crescer, ministrar, fazer de forma desobediente, embora esteja cheio de boas intenções. Então, espero que isso fique bem claro aqui para nós. Não é porque você se sente bem que está fazendo o correto. Então, ele usava instrumentos, cantava, se alegrava, e Deus, né? Onde está a verdade da adoração e a obediência de Deus no ato aqui de Davi? No ato de Davi. O orgulho, vou usar a palavra orgulho aqui. O orgulho nos faz pensar que sabemos mais que Deus. O orgulho. Assim como Eva, no seu diálogo ali com a serpente, vai morrer? Não, vai morrer não, não é mesmo, vai morrer não. Então eu tive uma revelação maior do que aquilo que Deus me deu. Olha, não vou morrer. Cheia de orgulho, ela falou assim, não vamos morrer, vou comer agora que não vai morrer. O orgulho te faz pensar que você sabe mais do que Deus. E onde estava, vou ler só mais um pouco aqui desse texto, onde estava aquele exército de pessoas que Davi recrutou com a arca ali em cima de um carro de boi, imagina a cena. Onde estavam? Eles estavam na eira. O que é isso? O lugar onde separa o trigo do joio. Já falei aqui num vídeo, vou deixar na descrição. Chama debulhador de trigo, onde eu expliquei, mostrei a foto de um debulhador de trigo, tá aqui para você ver. Essas pedras, elas passam por cima do trigo, separando a palha do trigo. Quando vem o vento, leva-se o joio, a palha e fica só o trigo. Então, neste lugar, Uzá, está aqui o significado do nome de Uzá, no dicionário Strong. Ele segura a arca. Os bois balançaram
porque esse lugar certamente tinha bois passando ali para carregar essa maquinária aí de debulhar o trigo, que era muito pesada, e um homem em cima dela ali para arrastar mesmo. E esse boi tropeçou. E Uzá coloca a mão na arca. Uzá sabia das leis levíticas, ele era coatita, ele sabia do que deveria fazer. Existem algumas interpretações para isso. Vou usar aqui a ira como exemplo. Uzá era trigo ou joio? Uzá. Aquela lei que diz toque na arca e morra, ele conhecia essa lei? Ele sabia desse mandamento? Eu vou dizer que sim. Eu vou dizer que sim. Davi sabia esses mandamentos? Não. Davi era um rei, um Meler. Meler significa aquele que anda no meio do povo. Então ele tinha a função de reinar. E Uzá, um levita, ele tinha a função de saber e conhecer do seu ofício. Os levitas, eles trabalham dos 25 aos 50 anos. Provavelmente Uzá conhecia. Tem uma interpretação que diz que Uzá, ele sabia que se a arca caísse no chão, Davi e toda a nação seria punida. O que Uzá fez? Uzá se colocou como intercessor por Davi e pela nação de Israel. Ele carregou sobre si a ira de Deus. Ele sabia do que estava acontecendo, estava obedecendo às ordens do rei Davi, mas que em seu coração ele sabia que aquilo não estava correto. Quem sabe Davi não deu a ele a chance de falar nada, de consertar o que estava sendo feito ali. Quantas lideranças fazem errado, não dão a chance para outras pessoas opinarem, aqueles que têm mais experiência no assunto opinarem, líderes que pensam saber tudo, cheio de orgulho, acham que sabem mais do que Deus, acham que sabem mais até que o próprio levita, que vive a vida inteira aprendendo sobre o seu ofício. Uzá se colocou como intercessor, aquele que carregou a ira de Deus ali naquele momento para que a nação e Davi não sofresse. Podemos pensar em Uzá dessa maneira, aquele que deu a sua vida pela nação. E Davi, então, ele, verso 9, ele fala assim, como eu vou então trazer essa pergunta de como a arca vai chegar aqui, deveria ser feita lá no início. Primeiro a gente pensa na obediência, não na boa intenção. Vamos separar aqui os ministérios. Judá, a tribo de Judá, produzia reis e heróis valentes. Levi produzia trabalhadores dedicados que cuidavam da glória de Deus. E Davi não soube separar isso, Permaneça com o que você foi chamado a fazer. A gente vai falar do exílio da arca. 1 Samuel 4, ela foi exilada de Siló. E 1 Samuel 4, 22 fala que quando nasceu ali um neto de Eli, a sua mãe colocou o nome do filho de Icabode. Acabou-se a glória, algumas bíblias traduzem assim, mas podemos traduzir Icabode como a glória foi exilada de Israel. Então 1 Samuel 5,6, a arca exilada, ela promovia aflições no inimigo. A mão de Deus agia ali afligindo aquele povo. A arca promovia pragas em Bet-Shemesh. No capítulo 6, no finalzinho, a arca foi exilada para Kiriat Jearim, capítulo 7, e a glória, a vitória de Israel, a guerra em Ebenezer, capítulo 7, esse exílio da arca. Alguns teólogos dizem que a arca foi exilada, e Icabod, a glória de Deus foi exilada, para que Israel
não fosse exilada naquela época. A glória de Deus, ela foi substituta, assim como Uzá foi substituto pelo povo, a glória de Deus também ela foi substituta. Israel estava pecando, como nós vemos Eli, ali em 1 Samuel fala sobre isso. E a Arca da Aliança foi ao exílio por eles. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos ficar por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça, deixar o seu like, comentar, se inscrever, compartilhar, ativar os sininhos. Tudo isso faz muita diferença para nós. E também falar do curso Mais Hebraico, onde você pode ler, escrever, transliterar o hebraico bíblico. Na descrição do vídeo tem um link falando sobre isso, sobre o curso Mais Hebraico. Eu mesmo ministro as aulas, são quase 5 horas de aulas, todas elas com material didático para você praticar. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Muito bom ter você aqui comigo, aprendendo e lendo e desfrutando das maravilhas de Deus. Ainda no ventre o Senhor me chamou, antes de nascer fez menção do meu nome, fez da minha vida uma espada afiada, criou, chamou, nomeou, me elegeu, Ele me tornou flecha polida, em sol Java me escondeu. Mas tenho me afadigado, sentindo-me sem propósito, minhas forças tenho gastado em vão e pra nada. O que me é devido está nas mãos do Senhor, minha recompensa está com meu Deus. Me criou, me chamou e mencionou, ó Deus, que propósito me deu. Eu cumprirei o chamado a mim de restaurar as tribos de Israel. Como flecha polida voarei, o dono do arco é fiel. Cantem de alegria aos céus, terras e montes roubam em canções. Quem consola o seu povo é Deus, consola, levanta, restaura e fortalece. Deus